sua vida, com leveza e visão, trazendo histórias que tocam o coração. Notícias, tendências, gente com atitude, é o programa que conecta com saúde. Olá, família! É sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês aproveitem bastante esse episódio, porque o programa está simplesmente incrível! E como sempre, um programa recheado de novidades, muita informação de qualidade. E para começarmos bem o programa de hoje, vamos para o quadro da minha mãe, doutora Jussara Cesário, O Poder de uma Fênix. Olá, eu sou a doutora Jussara Cesário, ginecologista, apresentadora do quadro Poder de uma Fênix, que estamos na série Depois dos 40, as transformações que não nos contaram. E é muito importante conversar sobre isso, porque são transformações que vão acontecendo ao longo do tempo. E o que a gente precisa saber? Que existem coisas que a gente não acredita que está acontecendo e que demoramos um pouco a entender. Entre elas, hoje, eu separei aquelas modificações que o nosso intestino começa a apresentar. Então, o nosso corpo começa a conversar com a gente através de sintomas intestinais. E quais seriam? Aquele estufamento, aquele aumento de gases, aquela digestão que começa a ficar um pouco mais lenta, e os hábitos intestinais, os ritmos intestinais que começam a ficar diferentes. Por exemplo, muitas vezes começa a se ter um pouco mais de constipação, às vezes mais diarreia. Então, são questões que vão surgindo e que muitas vezes a gente não vai associando essas transformações à idade cronológica de cada mulher. E é muito importante que a gente fale sobre isso, porque durante muito tempo nós acreditávamos que o intestino fazia parte do sistema digestivo e que ele só era responsável pela excreção das escórias. Mas não é bem isso, não. Ele tem muito mais trabalho. Ele participa de muitas funções no corpo feminino. Então, é muito importante que a gente saiba que ele é importante na produção, absorção de vitaminas, de minerais importantes para o nosso organismo, que ele tem uma comunicação muito grande com o nosso cérebro, que as nossas emoções muitas vezes passam por transformações por conta do nosso intestino, que a maior parte da serotonina, um neurotransmissor de grande importância no bem-estar, na felicidade feminina, é produzida nesse intestino. Então, se esse intestino para de trabalhar como ele trabalhava antes, com certeza, efeitos indesejáveis começarão a acontecer. E vocês sabem que ele também tem uma importância muito grande na regulação hormonal? Que o nosso estrogênio, que a gente fala tanto aqui, né? Ele precisa ter uma absorção adequada nesse intestino e a eliminação do que precisar ser feita também precisa acontecer de forma concreta. E que dentro do nosso intestino tem milhares de micro-organismos responsáveis por essa regulação hormonal, que nós chamamos de estrobolomas. Então, se essas bactérias que estão ali trabalhando em função da saúde feminina começam a diminuir ou a se transformar, consequentemente, teremos questões desagradáveis no funcionamento do equilíbrio hormonal. Então, muitas vezes, nós teremos aumento de peso, nós teremos modificações no humor, até mesmo questões envolvidas com a qualidade do nosso sono, sem lembrar que muitas vezes questões muito associadas às questões cerebrais, os esquecimentos, os cansaços excessivos, a sensação de perda de energia. Então, é muito importante que a gente comece a falar e que tenhamos aqui em outros momentos falas sobre o intestino, porque ele é um órgão de vital importância na saúde feminina. Então, é muito importante que toda mulher entenda isso, que observe como o seu intestino está funcionando e que perceba que após os 40 precisamos reforçar medidas saudáveis para esse intestino. Então, o que a gente poderia estar fazendo? Melhorar a nossa alimentação,
trazer mais fibras para o nosso dia a dia. E não adianta só trazer as fibras, precisamos nos hidratar mais, respeitar os horários da hidratação, né? Aquele corre-corre do dia, muitas atividades, mulheres extremamente plurais, muitas vezes esquecem de beber água, esquecem de fazer alimentações em intervalos regulares, isso também é de grande importância. Podemos também trazer dentro dessa nossa organização alimentar uma dieta mais baseada em plantas. Não estou dizendo que precisamos ser veganos, mas precisamos entender a importância de incluir nas nossas refeições os vegetais, né? Vamos trazer verduras, frutas, isso é extremamente importante. Nós precisamos ajudar esse intestino que está numa fase de transição, de reorganização das suas bactérias, né, do seu microbioma. É importante que a gente ajude oferecendo substratos de grande valia, né, favoráveis a esse funcionamento. E a gente pode também utilizar alguns alimentos fermentados, como iogurte, que vão ajudar um pouco mais também nessa transição, dessa organização do intestino. Precisamos ter atividades físicas, os exercícios são importantes, né? Então, falamos da qualidade alimentar, falamos dos exercícios, é importante equilibrar nosso estresse também, para que a gente possa ter um funcionamento mais tranquilo. Então, de uma certa forma, é muito importante que as mulheres entendam que depois dos 40, uma das transformações que não nos contaram são as mudanças que vão acontecendo com o nosso intestino. Então, ficamos por aqui. Espero que vocês visitem o nosso portal. Nas minhas colunas terão matérias sobre isso e vocês poderão ter esclarecimentos maiores. Desse momento, vou me despedindo aqui, deixando um grande abraço e esperando vocês, minhas fênix, para um próximo momento. E vamos agora acompanhar o quadro do Dudu Garcia, Cultura que Acontece. Olá, hoje Cultura que Acontece está aqui no Ateliê de Pavão com Nina Monteiro. Chegamos finalmente na tão esperada das saias, nessas obras de arte linda. Mostra pra gente um pouco sobre as suas saias, essas telas, como você falou, as composições que você faz, qual é o carro-chefe e para esse povo todo gostar e ver e querer também. Obrigada, Dudu. Eu vou mostrar primeiro para vocês uma modelagem minha básica de saia de carimbó, tá? Essa é a minha modelagem básica de carimbó, onde eu misturo sempre duas estampas, tá vendo? Tem uns recortes triangulares. Lembra que eu tinha falado para vocês sobre a gente segurar, na barra da saia para criar os desenhos, né? A gente cria desenhos de ondas, a gente cria desenhos de pássaros. A gente cria desenhos de pássaros. Essa saia, ela é feita, Dudu, com 8 metros de tecido, no mínimo. Se a pessoa for muito alta, pode ser que eu use até 9 ou 10. É sempre geralmente um número par, por conta da proporção. E essa é uma saia que ela é bem aquilo que eu falei sobre a extensão do corpo, né? Porque existe uma proporção tanto da saia ser longa e até o pé, quanto... Pode pegar aí para você ver. Abre bem no triângulo, que vai estar bem na metade da saia. Quanto uma proporção de braço. Então é uma matemática bem grande. A roda dela chega a ter quase 15 metros, também depende um pouco da altura da pessoa. E isso aqui é um grande diferencial e um detalhe, quase uma assinatura minha, né? Esse cós de faixa com essas fitas. O meu trabalho, ele tem muito esses detalhes, assim, eu gosto bastante de pontuar. Na barra sempre eu coloco uma fita com um bordadinho, então é uma releitura minha, uma visão minha sobre o que é necessário numa roda de carimbó, né, numa saia de carimbó, e que faz as pessoas voarem bem alto. Então essa aqui acaba aquecendo. Essas todas que são longas são saias de carimbó. Eu vou mostrar para vocês agora um outro modelo. Tem algumas mais curtas que são para coco.
Essa aqui que eu comentei com vocês, essa foi a primeira saia que eu fiz, que eu produzi de maracatu, que eu produzi pra mim. Foi a primeira de todas. Isso aqui vai pro Museu da Godê Pavão. Essa saia eu produzi quando foi? Em 2015, então ela tá fazendo 11 anos. Ela é bem rodada, ó, como vocês podem ver. No maracatu eu gosto muito de colocar essa barra de brim, é um tecido de algodão também, bem pesadinho. Vocês vão ver que essa aqui já tá bem desbotadinha, porque essa saia já tem muita história, ela já tem muito axé, ela já tem muitos cortejos, ela já tem muita rua. Esse tecido pesado dá uma aerodinâmica, então eu vou fazer um movimento assim pra vocês verem. Quando ela gira, a saia, ela arma sem necessidade de estar com a mão na barra da saia, que é muito diferente do movimento do carimbó. Então, para vocês entenderem um pouco, geralmente saia de maracatu tem essa estrutura de camadas, que também se aproxima mais do jongo, se aproxima mais do samba de roda, tá? Mas sempre levando em consideração aquilo, cada grupo, cada território vai ter os seus próprios códigos. Aí vou mostrar para vocês as saias do arco-íris, que a gente falou. Inclusive, eu batizei essa saia aqui de saia do armário. Essa eu criei para a ONG Mães pela Diversidade pela primeira vez. E acabou entrando na minha linha de produção, faz muito sucesso. Ela não dialoga só com a nossa militância LGBTQIAPN+, mas ela também tem uma representação de cigana de 7 saias, né? Ela também dialoga com o chumaré. Então, o sentido dessa saia tá muito no que cada pessoa acredita. Já me perguntaram, mas eu não sou uma mulher lésbica, posso usar a sua saia da bandeira do arco-íris? Aí eu falo, se você tiver consciência do que ela representa, e respeito e cuidado, né, e for uma pessoa que apoia nossas causas, pode. Mesmo que não seja, né, a gente pode apoiar sem ser, né? Então é isso, essa saia é muito legal, eu faço ela tanto na versão curta quanto na versão longa para carimbó, porque quando ela gira o arco-íris inteiro. Então, assim, eu tenho muito carinho por essa peça, é uma peça que eu desenvolvi já tem alguns anos e eu pretendo fazer para sempre. E eu já fiz algumas, assim, da bandeira bissexual, já fiz da bandeira trans, eu já fiz também, não só do arco-íris. Acho bem legal. E vou mostrar para vocês, por último, uma saia pintada à mão, para vocês verem um pouco do que é esse trabalho meu bem autoral. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para mostrar para vocês que aqui na frente tem uma pintura, nessa daqui tem uma pintura de um útero. Eu vou explicar de onde que veio essa criação. Como eu falei, né, que as saias que são pintadas à mão, elas são de verdade uma obra de arte. Eu vejo a roda da saia como uma tela e eu sempre conto uma história. E essa saia, quem me pediu, né, quem me encomendou foi a Marina Alecrim. Ela faz um trabalho de ginecologia natural e ela me pediu uma saia que não é para dança. Ela também dança. Ela é uma parceira minha de carimbó, então a gente fez a saia na modelagem de carimbó para ela dançar nas rodas de carimbó, mas é uma saia que ela usa para fazer as rodas de mulher, então as rodas de mulheres de ginecologia natural, onde ela fala muito sobre o útero, sobre as fases da menstruação e várias outras coisas, né? Sobre métodos contraceptivos, enfim. E essa saia, além dela ser toda desenhada, né? Ela tem aqui, ó, uma árvore de carvalho. Ela vai girando e cada parte dela vai tendo um pouquinho dessa história. Aqui atrás ela tem uma poesia, ó. Então eu também faço esse trabalho de escrever. Deixa eu ver se a gente consegue abrir. Para vocês verem, ó, ela tem uma poesia, então eu também escrevo nas saias. O trabalho de pintura em tecido, ele é realmente o meu auge criativo. Eu gosto muito. Cada saia acaba sendo muito exclusiva. Mas mesmo essas, por exemplo, que estão aqui, que estão à venda, que estão disponíveis na pronta entrega, todas são peças únicas, cada saia é feita uma a uma, né? Tem todo um cuidado com a combinação. Então eu sempre tento, por exemplo, buscar um bordado que contraste com a estampa da chita. Às vezes eu misturo estampa de animal print junto com o florido ou xadrez, né? Também tem esse período junino, eu também crio muitas saias para São João. Então às vezes vou mostrar a última. Por exemplo, essa infantil, uma saia infantil que mistura, tá vendo? A chita com o xadrez. Então, assim, como eu sempre falo, as minhas inspirações
são a natureza e são a nossa cultura brasileira, que é muito rica. Então, não existe limite de criação. Eu acho que é um pouco isso. Ai, que lindo, que felicidade saber. Doutora Jussara, tá vendo essa saia? Ó, super combina com você. E Cultura que Acontece fica por aqui. Muito obrigada, até o próximo encontro. Obrigada, Dudu. Eu tô muito feliz. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Qualquer coisa é só me procurarem nas redes. E agora, vamos ao quadro da minha filha, a doutora Maiara Cesário, primeiramente. Você já se perguntou o que a sua mente busca todas as vezes que você acende um cigarro? É sobre isso que vamos conversar no Primeiramente hoje. A gente sabe que deixar de fumar não é um processo fácil, que fumar é um dos hábitos mais difíceis da gente interromper. E isso se dá por algumas razões, né? Obviamente que cada caso tem as suas características em particular, mas aqui a gente vai falar de um modo um pouco mais geral, para que vocês consigam entender do que estamos falando. O grande X da questão é qual lugar esse cigarro vem ocupando na sua vida. Para muitas pessoas, o cigarro é o sinônimo de uma pausa autorizada. Então, você está lá no meio do trabalho, o trabalho pegando fogo, você fala, vou ali fora fumar um cigarro. E aí você consegue se desconectar daquele ambiente por alguns minutos e retorna com a sensação de que a mente esvaziou. Né? Então, você acaba associando o cigarro a esse momento de pausa, de prazer, de reconexão. Mas existem outras formas mais saudáveis de se fazer essa pausa. Né? Uma delas, por exemplo, a gente tem falado muito hoje em dia sobre a ginástica laboral. As pessoas fazem pausas para se alongar, para poder se exercitar por alguns minutos, se movimentar. Convenhamos, é algo muito mais saudável, é uma troca muito mais valiosa. Né? Outra coisa é que às vezes as pessoas buscam no cigarro uma solução para a sua ansiedade. Então, é uma forma de extravasar essa ansiedade. E enquanto ela não olhar para isso, esse desejo excessivo de fumar vai continuar existindo. Né? Um outro comportamento muito frequente é a ideia de que se fuma para se preencher um vazio, né? Para cuidar de algo que, na verdade, nem se sabe ainda do que se está falando. Então, existe um vazio, um buraco ali que precisa ser preenchido e o cigarro ele chega nessa posição, ele chega nesse lugar. Mas a gente sempre precisa lembrar do quão prejudicial é esse hábito. E aqui a gente está falando também dos cigarros eletrônicos, que, na verdade, têm até uma quantidade maior de nicotina. Então, essa conta, ela chega. Às vezes ela demora um pouco, mas ela chega. Diminuição da capacidade pulmonar. A pessoa fica mais vulnerável a um câncer de pulmão, por exemplo, a infecções respiratórias, né? Prejuízo cardiovascular, ou seja, a pessoa fica mais suscetível a infartos, a derrames. Então, isso tudo pode ficar mais frequente na vida de uma pessoa que tem esse vício, que é um vício extremamente prejudicial à saúde. Então, o que eu quero trazer aqui hoje é essa reflexão, né, do que lugar o cigarro tem ocupado na sua vida, o que tem acontecido que tem levado você a buscar essa ferramenta, vamos dizer assim, de uma forma tão constante e tão frequente na sua vida. Então, eu deixo essa reflexão para vocês e lembre-se primeiramente. Vem comigo acompanhar o quadro da comendadora Lilian Bonfim, Mulheres que Brilham na TV. Uma história real ou ficção? É essa a pergunta que está gerando curiosidade de quem vem para o lançamento de As Asas de Mogiana. E hoje nós estamos aqui na Livraria Drummond para acompanhar cada detalhe e ter uma conversa com ele, que é autor de um best-seller, palestrante internacional, Renato Lisboa.
Ninguém melhor para falar desta obra-prima, que é As Asas de Mogiana, do que o próprio escritor Renato Lisboa. E hoje eu quero que você traga um pouquinho dessa essência do livro e conte para essas pessoas que estão assistindo qual foi a inspiração para tudo isso, de onde saiu todas essas ideias do livro. Olha, eu falo que Deus ele coloca na nossa frente pessoas para nos ajudar nessa jornada. E eu já tinha escrito 5 livros na área de desenvolvimento humano e queria ter uma experiência na área da literatura. O ano passado, quando eu tive uma viagem para Portugal junto com meus pais, uma senhora me procurou, falou que tinha que conversar comigo, um assunto importante. Então eu marquei um horário com ela, conversei e ela me contou essa história. A história desse amor que ela viveu, que é o romance Asas da Mogiana. E eu então convoquei ela para ela poder escrever, ela poder publicar essa obra. Eu sou CEO de uma editora e ela falou, não, eu não quero escrever, eu não quero publicar, eu não quero que meu nome apareça. Mas eu quero te contar para que você possa interpretar e com os seus olhos você escrever essa história. E assim eu fiz. Então eu fiquei nas semanas posteriores ao fato, né, que aconteceu, pensativo, e aí começou os insights a vir, também conversei com ela outras vezes, e aí foi surgindo Asas da Mogiana, essa obra que eu tenho certeza que é uma obra-prima e que você que vai ler vai ter uma experiência fantástica sobre amor, drama e o que aconteceu na época. E agora eu estou aqui com o Sérgio, que teve sua participação em Asas de Mogiana. Eu poderia perguntar para ele, para nos dar um spoiler sobre o livro, mas eu quero primeiro saber qual foi a sensação dele quando escreveu o prefácio dessa história, entendeu todo esse romance. Sérgio, conta um pouco pra gente sobre o seu sentimento sobre essa obra. Acho que dar o spoiler não é bacana, porque acho que as pessoas devem comprar o livro e ler o livro. Primeiro foi uma honra, né? O Renato, quando me convidou, até fiquei surpreso. E foi uma honra por escrever um livro de um momento, né? Da história do Brasil forte. E quando ele me contou a história, quando ele estava escrevendo e quando ele me pediu, é fascinante, né? Porque a gente olha por um lado e você pode olhar uma coisa complicada, um caos e dor, e ao mesmo tempo, por outro lado, você consegue encontrar o amor, né? Então, assim, eu acho que vale super a pena a leitura do livro por esse ponto, de você entender a dor e ao mesmo tempo você conseguir encontrar o amor. Eu me baseei muito, eu sou cristão e a palavra de Deus em Coríntios fala sobre o amor, né? E aí a gente vê que realmente o amor consegue superar qualquer situação, qualquer momento, qualquer dor que possa estar existindo na vida. É hora de muita emoção. Vamos ao quadro Dona Miúda. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no programa Acontece Aqui em Família, né, na Rede TV Tocantins, aqui no quadro Dona Miúda Memórias. Hoje vamos visitar um local que é muito especial, né, fica localizado no quilombo do Carrapato, na BR-110. O nome desse lugar que a gente vai visitar hoje é o Cabana da Jane. Aqui você encontra variedade de peças, né? Estamos aqui, né, dentro da Cabana da Jane. E aqui dentro desse lugar tem variedade de peças. A gente vai mostrar para vocês uma das variedades. Aqui tem bolsa,
Aqui tem porta-joia, aqui tem caixa, né? Aqui tem caixa, porta-joia. Esse lugar é um lugar que tem variedade de coisas. A gente vai mostrar mais um pouquinho, né? Aqui pra vocês. Aqui também tem a parte de vestimenta, né? Saída de praia, blusa, né? Pra pessoa andar de moto. Aqui também tem várias peças que é a fruteira. Tá vendo? A fruteira aqui para colocar as suas frutas. Então é um lugar completo. Ela tá na BR principal aqui, no sentido Ação Félix para Mateiros. E é um lugar onde recebe turista todo dia. E a proprietária desse lugar é a Jane. Estamos aqui, né, com a proprietária Jane, aqui da cabana da Jane. É um prazer estar aqui. Ela abriu as portas pra gente, né, do programa estar aqui hoje. E eu quero perguntar para ela, né, o que motiva ela, o que motivou ela a abrir esse espaço, né, aqui na comunidade. O que me motiva, Railane, assim, pra mim, uma independência, sabe? Trabalhar, ter seu próprio trabalho e, assim, poder ajudar outras mulheres a ser independente. Domingo, de 7 às 5 da tarde. Aqui na cabana são vários artesãos. A gente trabalha com uma mini cooperativa de mulheres. Você falou que o que motiva você é a questão da independência. A gente é bom ser independente. Mas eu quero dizer pra você, assim, o que te faz levantar todo dia e saber que você tem isso aqui para abrir? Qual é o sentimento de você ser uma mulher empreendedora, de ter criado esse espaço, de manter esse espaço e que ajuda outras pessoas, não só você, igual você falou, mas ajuda outras pessoas. Qual é o sentimento que você tem? Para mim, Railane, é um sentimento de gratidão, sabe? Ser grata e, assim, o que me motiva é... Todos os dias, quando eu levanto pela manhã, é meus filhos, né, que são minha grande motivação de eu ter me tornado primeiramente, microempreendedora. E também as mulheres que tinham vontade de ter um espaço e dentro do meu espaço que acabou se tornando espaço delas também. E é bom ver que um espaço desse não abençoa só uma pessoa, mas sim várias outras pessoas. Então, você comprando aqui também está ajudando muitas mães, muitas mulheres, né, que estão nessa caminhada. Dejane, qual é o seu maior desafio de estar aqui, né, mantendo esse espaço? O seu maior desafio? Meu maior desafio é manter e buscar inovar coisas diferentes para ter aqui, para quando os clientes chegar, né, se ver que tem algo diferente, que viu em algum lugar, mas que aqui tem algo melhor ainda, assim. O meu desafio é surpreender. E assim, Dejane também, além de ter esse lugar também artesã, né, ela também costura, capim dourado, né, e eu quero que você deixe um recado para as pessoas, Dejane, que estão começando, que estão muito desanimados, assim, caçando um meio de como começar um negócio, começar uma loja, começar, né, uma cooperativa. Qual é o que você tem para dar de conselho para essa pessoa que está nos vendo? Meu conselho, gente, é nunca desistir, focar naquilo que a gente quer ter. E mesmo que as pessoas falam, você não vai conseguir, porque a gente consegue tudo aquilo que a gente quer. Isso a gente tem que ter força de vontade, porque todos os dias a gente tem que derrubar o gigante, porque as batalhas vêm, mas a conquista é maior ainda. Então, não desista daquilo que você quer e você vai ter, porque consegue. Palavra bonita, né? Assim a gente diz para todos que estão nos ouvindo, né? Que com a fé, com a resistência, a persistência, a gente consegue, né, o que a gente quer. Dejane, obrigada por nos receber. A gente tá muito feliz de ter você aqui com a gente, né? Abrindo as portas do seu lugar pro programa. Dizer que esse programa é a oportunidade que eu tenho de mostrar, né, vários lugares aqui no Jalapão, né, várias comunidades que eu já passei. E eu tô aqui na comunidade Carrapato hoje, podendo mostrar um pouquinho, né, o que o Carrapato tem para mostrar pro mundo. Então, obrigada por você nos receber. Obrigada, né, por abrir as portas desse empreendimento, viu? Obrigada, Railane. Foi um prazer receber você aqui. E volte sempre. O programa Acontece Aqui agradece e o quadro Ana Miúda mais ainda. Valeu, gente. E agora aquele quadro de eu não sabia, que eu não sabia. Saúde sem mito. Mãe, olha só a pergunta que a gente recebeu de uma telespectadora. Doutoras,
Minha prima tem 42 anos, está grávida de 4 meses e disse que não fez tratamento em laboratório. Ela garante que a gravidez aconteceu naturalmente. Isso é impossível, né? Não, isso não é impossível, né? A gestação natural numa mulher de 42 anos é possível, Sim. né? Existem vários casos, né, de gravidez de forma espontânea. Mas cabe, né, inicialmente também a gente entender que a forma como a gravidez aconteceu no contexto da história de um casal talvez não seja o ponto principal. Mas a gente sabe que cada mulher tem sua reserva, né, folicular. Então, isso pode variar de mulher para mulher, tem questões genéticas, tem questões epigenéticas. Agora, a gente também entende que a manutenção de bons folículos também tem influências do meio ambiente que essa mulher vive, né? Como ela cuida desse corpo ao longo da sua história, Sim. né? Mulheres que têm uma boa alimentação, que têm uma boa movimentação, que tem um cuidado maior com a sua saúde, como ela cuida dessa máquina, né, que é o corpo humano, tendem a ter, muitas vezes, uma reserva folicular de qualidade um pouco maior. Né? Só explica para o pessoal de casa o que são folículos. Então, os folículos, eles já nascem, né, conosco, e com nós, mulheres, né, e eles, durante a nossa vida, né, a fase reprodutiva da mulher, eles tendem a amadurecer e um deles vai se transformar em um óvulo. Então, isso é a grande expectativa de toda mulher quando cruza a casa dos 40, se ela ainda tem uma boa reserva. Ou né? não, né? Ou não. Mas a gente também entende que o fato de não ter uma boa reserva também não impede. Né? A gente precisa entender que cada caso é um caso, que cada mulher tem que ser entendida, avaliada, analisada e orientada por um profissional que tenha, né, uma expertise sobre esse tema, sobre esse assunto. E a gente sabe que tem mulheres de 40, 41, 42, 45 anos que engravidam naturalmente. Né? Eu já tive o prazer, enquanto fui pré-natalista, né, e me dediquei à obstetrícia nesse formato, fiz vários partos de mulheres com essa idade. Hoje eu preparo mulheres para engravidar, né? E muitas têm mais de 40 anos e várias conseguem a gravidez de forma natural. Né? A gente sabe que nem todas, por conta de toda essa pluralidade que o assunto envolve. Assim como nem toda mulher de 20 anos vai ter facilidade de engravidar. Justamente. Né? Então, a gente precisa ter esse entendimento, saber que cada caso vai ser um caso, saber que muitas vezes a gente precisa realmente de recorrer às questões, né, da fertilização assistida. E que não tem nada de mais nisso. Não vejo problema. E que a gente precisa preparar esse corpo para o desejo da mulher, seja de engravidar de forma natural ou não, e também entender se é possível e ajudar essa mulher a evoluir da melhor maneira possível. É claro que após os 40, os cuidados são maiores, né? São cuidados muito maiores para que essa gravidez evolua, para que essa gravidez chegue ao termo, ou bem mais próximo do termo possível, para que esse parto aconteça da melhor maneira possível. É uma gestação que vai precisar de maiores cuidados. Maiores cuidados. Só que a gente não está dizendo que não vai acontecer. É diferente, né? Algo que precisa de mais cuidado é diferente de uma coisa que é impossível de acontecer. E como você sabe, né, você tem aí um olhar muito grande para a saúde mental, muitas vezes existe até um bloqueio dessa mulher por acreditar que ela não vai poder. Conseguir. Fica um estresse tão grande, uma expectativa tão grande todo mês ali, e nada do positivo chegar, e às vezes quando a mulher se desconecta disso, ele chega, né? Quando ela vai pensar em outras coisas ou quando ela se abre para outras possibilidades da maternidade, às vezes ela entende que existem outras formas de ser mãe, que não, né, apenas através da gestação, seja natural ou não. E aí, às vezes, é nesse momento que o positivo chega, né? Quantas histórias nós não conhecemos de mulheres que, quando decidiram adotar, acabaram gestando espontaneamente, pegas de surpresa, e aí com 2 filhos ao mesmo tempo, né? Então a gente sabe que isso é bem comum. Isso acontece,
Então, a gente precisa entender dessa necessidade de individualizar. Cada vez mais a medicina se baseia no protocolo para ela não fugir de mais do que deve ser feito, mas que personalizar esse atendimento é de vital importância. Sim, com certeza. Nós precisamos fazer a leitura daquela mulher, da história daquela mulher. Ou melhor, daquele casal. Daquele casal, justamente. A gente precisa entender como Sim. eles funcionam entre Sim. eles e o que eles têm, né, de fatores positivos ou não, o que a gente consegue ajudar a melhorar, né? Sim. Toda essa revolução que precisa acontecer para que aquela gravidez aconteça. E hoje a gente entende que a fertilidade é do casal, né? Sim, sim, sem sombra de dúvidas. Muitas vezes até não vai engravidar por ser um fator masculino. Mas quando a gente se envolve com o fator feminino, a gente tem que entender que esse corpo tem que estar com uma organização dentro das possibilidades daquela mulher. E quando a gente mergulha no fator masculino, a mesma coisa. Né? A gente também precisa de homens que façam atividade física, de homens que evitem o tabaco, de homens que evitem o uso de anabolizantes, né? Então, são várias questões envolvidas. Falar sobre fertilidade é um assunto muito grande, né? A gente não esgota ele aqui. Jamais. Porque nós temos vários fatores, até as questões profissionais podem comprometer, né? Ou temporariamente ou até definitivamente, né? O poder fértil de cada casal, né? Com certeza. Mas acho que então temos mais um mito desvendado e conhecimento adquirido. E com vocês, aquele momento muito especial, Dica que Acontece. Ayara, que tal a gente trazer dicas especiais para o pessoal como fazer várias coisas para estar lindo, brincante, enfeitado? Nós vamos fazer o coração, tá vendo aí? Ele é muito fácil de fazer. O que a gente vai precisar? Do EVA. E aí, a partir do EVA, a gente vai, ou qualquer, pode ser tecido, pode ser papelão, pode ser papel, o que você vai usar para fazer o seu coração. A gente vai cortar, como a gente quer um coração desse tamanho, a gente vai cortar nos quadrados que a gente quer um pouco maior. Aí é assim, ó. Nós vamos dobrar no meio, aquele quadrado, e aí a gente vai fazer, ó, esse corte aqui, ó. Tá vendo? Como eu já faço há algum tempo o coração, eu já vou virando pra frente. E aí ele fica quase no formato de uma coxinha, né? De uma gota. Se for o contrário, a ideia é sempre fazer esse formato de gota. Aí quando você abre, ó, o coração tá pronto. Ah, eu não gostei. Eu, Dudu, não gosto que fique essas pontinhas. Aí eu venho, junto novamente, e vou aparando as pontinhas para que a circunferência fique melhor. Como a gente está cortando em mão livre, sem desenho, sempre vai ter que adaptar. E aí você pode brincar. Ah, eu quero um coração vazado. Aí a gente pode pegar aqui, ó, e fazer, ó, um corte por dentro dele, contornando, tá vendo? Mesmo estilo. Vai contornando. E a gente vai ter, ó, um coração vazado. E aí, como na mão livre, a gente vai lá e ajeita. O que a gente precisar ajeitar. Pessoal, então vamos lá. O que a gente vai precisar para decorar os nossos chapéus? Primeiro, muita criatividade. Então, tem que deixar a imaginação ir solta e escolher de acordo com o que você deseja. Vou mostrar aqui para vocês como a gente escolheu fazer os nossos. Vamos lá? Então, para esse chapéu aqui, nós vamos usar as pedrinhas adesivadas, folhas, flores, fita de cetim e retalhos. E aqui vai a diquinha especial, a dica que acontece. Caso você não tenha retalhos em casa, como era o nosso caso, você pode comprar esse tipo aqui de TNT, que ele já vem com várias estampas, tá vendo? E aí você recorta as que você gostar mais. Aqui nós recortamos só as verdes para combinar com a nossa fita de cetim. Já nesse aqui, que vai ser o meu, nós vamos utilizar a cor rosa predominantemente. Então nós escolhemos uma fita de cetim rosa, flores e corações de EVA. Quer saber como faz? O Dudu vai explicar agora para você.
Galera, pensando nessas cores, pensando no chapéu, acho que é ideal que cada um fale um pouco sobre a ideia que teve. Porque, assim, para a gente começar a fazer o nosso chapéu e ornamentar e fazer essa criação, a gente parte de uma ideia. Sim. Então, essa ideia dos tecidos, a gente recortou eles, então me veio a ideia de fazer um chapéu inspirado no boneco de palha, que é uma imagem muito forte e presente nas festas. Com certeza, sempre tem que ter um. E o seu? O que você O meu pensou? é um pouquinho mais romântico, gente. Então, essa ideia de clima de amor também, de festejos. Porque o amor, a gente não tá falando só do amor de casal. A gente tá falando de celebrações de amor, de amizade, de afeto, de família. Então, eu pensei nisso pra trazer esses elementos de coração, de flores. Acho que vai ficar bem legal. Então, vamos lá? Vamos lá. Então, pensando nessa ideia do boneco de palha, a primeira coisa que a gente tem que fazer é preparar os nossos adereços para a aplicação. Então, aqui, nessas folhagens, eu vou transformar em flor. Então, eu vou colocar aqui, ó, e já vira uma florzinha verde. O meu espantalho, a ideia é que ele não seja um espantalho seco, mas que ele brinque com essa ideia de que ele ainda tá verde e vai secando aos poucos. Então, depois que a gente faz, a gente tem essa fita de cetim em que ele vai dar um acabamento aqui no chapéu. Eu gosto, ó, de prender e deixar um rabicózinho aqui, ó, dando esse entrelaço assim. Assim eu não preciso criar um laço. Então, a gente vai vir com a cola. Ela ainda não está quente o suficiente, mas a gente pode vir também com a cola de tecido. A cola de pano, a cola de tecido serve muito bem. O ideal sempre é que a gente passe a cola no adereço e nunca no chapéu, porque a gente pode aplicar no chapéu e não ser o lugar que a gente quer. Então, a gente coloca aqui a cola e prende primeiro, ó, no chapéu. Prendi. Às vezes ela até passa, ó, transfere um pouquinho, mas quando secar, some. Aí a gente vem, ó, no mesmo ponto que estava colado, a gente vem com mais. Ou eu também gosto de fazer aqui, ó, do outro lado, para poder ficar um pouquinho mais firme. Aí eu venho aqui, ó, com a cola, no contraponto aqui, ó, passo a cola, prendo para que ele não fique girando, fixo, pressiono um pouco com o dedo e venho dando a volta até chegar aqui do outro lado, onde eu vou fechar a circunferência. A gente aplica. Fechou. Então, como a gente tem esse material que ele é tecido, na palha ele super cola muito bem. Lógico que ele leva um tempo. Ah, ficou um lado maior do que o outro. Você vem, ó, e faz o seu acabamento. E aí aqui, ó, eu venho também fazendo todo o contorno aqui, ó, antes, com a minha cola de tecido, cola de pano, ó. Aí a gente vem, fiz em uma, sempre faz no avesso, assim, ó, verifica, porque às vezes o avesso é muito parecido. E aí você confere antes, vai fazendo esse contorno. Eu gosto de fazer dessa forma para que as pontinhas, elas grudem e não fiquem soltas. E o meio não fique marcado, porque às vezes quando a gente cola, pode transferir um pouco e ficar marcado. Mas é claro que a gente pode fazer um outro acabamento, a gente pode brincar até com essa transferência também, ó. Ó, aí a gente vem e aplica aonde a gente deseja que fique. Ó, eu já tinha pensado. Ó, a gente coloca aqui
escolhe onde coloca. Eu já tinha pensado em ter essa passagem para cá, para fazer esse acabamento, porque ele dá uma continuidade. Como a cabeça vai entrar aqui, ó, então vai esconder, ó, e vai parecer que ele continua. Então eu vou aplicando, tá vendo? Aí eu quero dar um espaço. Dou um espaço entre eles e aplico. Eu gosto dessa ideia de retalho, ó, tá vendo? Descortadinho. Não tá certinho, mas aí você pode cortar também da forma, se você gosta mais simétrico, você já vai deixando simétrico. Ah, borrou, não tem problema, porque a cola depois que seca, ela fica transparente, não vai manchar. Tá bom a gente também fazer com a mão limpa, para que não suje a cola na hora que ela seque, a cola fique... Ó, esse eu já escolhi mais simétrico. Ele já tem um desenho mais retangular. E aí a gente vai esperar ele secar, e caso algumas pontinhas não entrou em contato, que a gente precisa pressionar, ó, para que ele fique. Praticamente, ó, já temos nosso chapéu quase adereçado, porque ainda vai vir mais coisas. A gente fez esse acabamento aqui, enquanto está secando, a gente vai preparar essa flor para fazer o acabamento daqui, para a fita não ficar só aqui colada assim, antrepassada. Então, como isso aqui solta, a gente vai vir com a cola quente, ó. Aí a gente passa aqui para prender. Aí encaixa de novo para ela não soltar. E aí a gente vem aqui no cabinho da flor, encaixa ela para ficar aqui presinha. Dá uma pressionada, cuidado para não queimar o dedo. Prendeu aqui. Aí, outra coisa que a gente fez aquelas flores, e aí a gente pode aplicar ela. Então a gente vem com a cola quente, sempre no adereço, colocou, encaixa, para dar esse acabamento. Aí o chapéu tá aqui, ó, aplicado. Ah, Dudu, eu gosto de uma coisa mais extravagante, não gosto de tão assim. Essa era a minha ideia, de ser um pouco mais rústico, mas agora eu queria colocar mais brilho, né, dar mais. Então a gente pode vir com essas pedrinhas, que já vem autocolante, e aí aplicar. Eu vou tentar não colocar em tudo, fazendo um contorno, então eu vou aplicando, ó, elas espaçadas, só para trazer um brilho. Eu vou aplicar ela em todo o contorno do adereço, para chamar atenção para ele, criando um ponto de luz. Olha como é que ele fica lindo, criando esse ponto de luz. E aí vou fazer nesse e em cada um outro, para que possa ficar. Então, como ele já vem, ó, já vem com essa fita adesiva nele, então você não precisa usar outro tipo de cola. Então você já vem, eu destaco ele, lembrando que eu preciso tirar, ó, junto com a fita adesiva dele. E aplico com a fita adesiva. E vou espalhando nesse contorno para trazer o brilho e o ponto de luz desejado. E o chapéu ficou assim, ó. E depois vocês vão acompanhar a confecção do estandarte para o nosso Duo Arraiá.
Para a confecção, nós utilizamos um tecido chamado juta, que é esse tecido mais poroso, que lembra um pouco a estopa, chita, fitas de cetim, cola quente e muita criatividade. Um estandarte é uma forma muito bonita e diferente de você sinalizar que a pessoa chegou até o seu arraial. A gente foi na contrapartida da modernidade com os banners, layouts e escolhemos algo que pudesse transmitir o espírito do arraial. Dessa forma, nós escolhemos transmitir a identidade do arraial logo na chegada, para que todos pudessem ver e ficarem felizes entrando no clima. Para deixar uma estrutura mais firme, nós utilizamos um pedaço de cano para poder dar a firmeza que o estandarte precisa. E o restante você pode fazer no pano mesmo, em tecido. E aí você pode escolher qual a base você prefere. Nós escolhemos utilizar um tecido em xadrez como base, utilizar a juta e recortar as letras naquele mesmo tecido de TNT estampado de retalhos que nós utilizamos lá no nosso primeiro dia que acontece junina para confeccionar os nossos chapéus. Muita criatividade e mãos à obra. E aquele momento de relaxamento e reflexão. 5 minutos para o chá. Cheguei! Que bom que Vamos eu já para o preparei nosso tudo. momento do chá. Eu tava ficando preocupada, Olha, estou achando que ia ficando mal esfriar. acostumada. Você sempre me chamando já com o chazinho pronto. O Hoje que nós temos hoje? eu fiz o alvorecer. Capim-limão, gengibre, limão, pimenta rosa e cúrcuma. Gente, esse chá é tudo, né? Vários conteúdos antioxidantes. Uma Sim, delícia. anti-inflamatórios. Ele pode atuar aí de várias maneiras, né? Trazendo aí um benefício muito Fora grande. que é uma delícia nesse friozinho, né? Já vou experimentar. E falando em frio, também já separei o tema. E aí? Vamos falar sobre os processos de adoecimento no inverno, né? As doenças comuns aí de acontecerem no inverno. Uma boa. Excelente tema. Porque realmente, né, é um momento que a gente fica muito aglomerado e com isso a gente fecha tudo, porque tá um frio, né? Pelo menos esses dias tem feito aí um friozinho gostoso, né? Bom para a gente tomar uma sopinha, um chazinho, ficar quietinho. Mas aí esse quietinho com todo mundo, existem os maiores riscos, né? Algumas doenças são mais, surgem mais, né? Acontecem mais. Então a gente tem muita gripe, né? Sinusite, resfriados de uma forma geral, temos também até mesmo a Covid, né? Sim. E a gente está falando aqui no 5 minutos para o chá, mas poderia ser perfeitamente no Saúde Sem Mito, porque tem tanto mito ao redor disso, as pessoas acham que é o frio que adoece, né? Que é andar descalço, né? E o que acontece é isso, né? A gente acaba numa aglomeração maior e com isso os vírus circulam, né? E as pessoas acabam adoecendo mais, né? A gente aprendeu muito sobre a ideia da aglomeração durante a pandemia, né? De Covid-19, mas depois parece que o pessoal esqueceu um pouco disso, né? Sobre os hábitos de etiqueta respiratória, né? De se for espirrar, flexionar, né? O braço e o antebraço para poder proteger, né? Lavar as mãos com frequência, evitar ficar tão próximo assim em ambientes pouco ventilados, ambientes muito fechados, de grande aglomeração. Então, a gente percebe que esses hábitos ficaram para trás e não deveriam. Sim. Uma outra coisa que também aconteceu muito, que nesse período nós falamos muito sobre vacina, né? Tivemos várias situações, questionamentos, enfim, mas a grande maioria das pessoas se vacinou e a gente sabe que as coisas melhoraram, mas que a gente tem uma necessidade de entender e acompanhar e respeitar o calendário vacinal. Sim, com certeza. Então, por exemplo, a gripe, né? Então, a tão famosa H1N1. Nós precisamos acreditar e respeitar o período. O período é o quê? Anual. Então, anualmente, precisamos renovar, né? A nossa imunidade, porque o vírus se replica, ele se transforma.
Ele se Nem modifica. você é o mesmo de um ano atrás. Né? O vírus Então, é igual a fênix, ele se reinventa, se renova. E aí o que acontece? Eu tô crente que eu tô protegida, Porque eu tomei um ano atrás. ou porque eu tomei, ou porque eu já tive, né, a gripe, mas Não é assim que não é bem funciona. assim. Quem dera, né? Não é. E as pessoas às vezes acabam, né, superlotando os hospitais, né, tendo internações desnecessárias. Sim. Pessoas que não precisavam, quando eu digo desnecessário, não que a internação em si foi desnecessária, Mas era uma mas se ela doença evitável, tivesse, né, se organizado, isso seria evitado, Sim. né? Muitas vezes isso pode se desenvolver para outras doenças, como a Sim, pneumonia, sim. né? E às vezes até terminar em desfechos desfavoráveis. Sim, com certeza. Então nós precisamos entender que é necessário a gente respeitar as épocas do ano, respeitar o calendário vacinal, né? Ter atenção com aquelas pessoas que são mais vulneráveis, então crianças muito pequenas que ainda não tomaram determinadas vacinas, né? Idosos, pessoas acamadas. Então, tá gripado, tá resfriado, não é o melhor momento de fazer essa visita. Espera um pouquinho, né? Melhora Sim. antes disso. Porque às vezes a pessoa pensa assim, o que tem? Não me matou? Né? Por que eu vou Eu fiquei bem, então não é nada demais, é só um resfriadinho. Mas não é assim, né? Então, se você tá ali, tá espirrando, tossindo, tenta o máximo possível não circular nos espaços para não contaminar outras pessoas, né? Sim. É muito ruim saber que nós fomos os causadores de algum processo de adoecimento em alguém, né? Então, se eu tô assim, é melhor eu evitar. Não é o melhor dia para eu ir jantar com os meus amigos, né? Não é o melhor dia para eu ficar naquela sala de reunião com muitas pessoas. Mayara, mas eu tenho uma reunião que eu não posso deixar de jeito nenhum. A gente ainda pode usar as máscaras. Sim. Né? As máscaras Isso que eu ia estão falar, aí. as máscaras estão aí. A gente pode usar e deve usar nesses utilizar, momentos. sim, Então, se a gente está sim. com algum sintoma respiratório, coloca a máscara, que vai ser melhor para você e para o outro. Você está numa sala de espera de um consultório, com várias pessoas sentadas ali, a recepção ali tem várias pessoas. Se você está com algum sintoma respiratório, leva sua máscara, né? Coloca sua máscara, fica ali, faz sua consulta, depois tudo bem, né? Exato. Porque para você não ser um agente replicador, Sim, né? Pois é, imagina, você está num ônibus lotado, tossindo, jogando seus vírus para todo mundo. Não tem necessidade disso, Alguma, né? alguma. Não tem Alguma. A gente tem que necessidade. ter esse cuidado coletivo, cuidado com a população, entender que quanto mais pessoas se adoecerem, esse vírus pode se replicar de forma diferente no corpo de cada Sim. pessoa e com isso essa resistência ser maior, né? Pois é. E aí a gente acabar tendo aí de novo algumas epidemias, né? Sim. Que fogem do nosso controle, e isso mobiliza tanto a economia do país também, né? Traz tantas repercussões negativas que a gente não deve pagar para ver. Sim, né? com certeza. E é um momento que a gente tem que ter essa vigilância muito maior, a gente procurar ventilar os ambientes, mesmo sendo frio, de vez em quando, abrir a janela, né? Deixar o ar entrar, deixar circular, essa troca de ar acontecer, isso é a luz extremamente solar importante, entrar. né? Perceber quem tem sua criança, a criança está com algum sintoma respiratório, não manda para a creche esse dia, né? Ver como você pode, eu sei que não é tão fácil, mas ver como você pode estar gerenciando essa situação, porque você pode fazer com que as outras crianças também acabem, possam adoecer. E às vezes tem uma criança que já tem algum outro problema de saúde, nela as coisas vão ser diferentes. Com certeza, isso aí pode gerar ali uma situação até de difícil controle com os dirigentes daquela instituição, né? Com certeza. Então, é muito importante que a gente tenha esses cuidados, que a gente se organize, que a gente possa também, né, participar de campanhas de agasalho, de tudo nas instituições onde a gente perceba essa necessidade, que tem muita gente que vai estar precisando, né, nesse período. Verdade. Então, é um momento que a gente tem que parar para pensar muito do próximo, né? Enfim, eu acho que eu amo o inverno, né? Gosto muito, mas a gente tem que aprender a ter os nossos cuidados, pontos né? de atenção. E um chazinho é muito bem-vindo no inverno. Hidrata, porque é outra coisa que as pessoas esquecem muito no inverno, da hidratação. Então, e como a gente sempre fala aqui, né? da importância da hidratação. Não pense que porque está verão no inverno, acabou a importância da hidratação. Não, queremos ver vocês hidratados, com certeza. né? Então,
O chá ele é muito bem-vindo nesse momento, porque é isso, que ele é quentinho, então dá um conforto e você está se hidratando com ele, né? Então vamos ao nosso chazinho. Ao nosso chá. Chegamos ao final de mais um programa. Foi muito bom estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado bastante de todas as informações, reflexões e novidades que trouxemos por aqui. E se bater aquela saudade durante a semana, é só acessar as nossas redes, mandar dúvidas, comentários, sugestões, acessar o nosso portal, porque tudo o que acontece, acontece aqui.